Pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Renata Afonso, aqui do canal Bruxa Curiosa, com mais um vídeo. E o tema hoje, gente, é perguntas sobre o Jan Yaman, tá bom? Feito por uma inscrita aqui. A gratidão imensa. Já falo para você se inscrever no canal, ativar o seu sininho, ok? Se quiser uma tiragem com a sua energia, lembrando, só faço tiragem, tá bom, pessoal? Agora eu só faço tiragem sobre você, tá? Não faço tiragem sobre os artistas aqui turcos, enfim, ok? Então vamos lá para as perguntas aqui. Jan Yaman, foi a Favo de Mel que colocou aqui as perguntas para mim. Gratidão. Gente, eu não coloquei todas, tá? Eu coloquei algumas para o vídeo não ficar longo, né? Então vamos lá. Então vamos para a primeira pergunta, que é o seguinte: considerando a situação atual, como Jan Yaman se sente em relação a Sara? Considerando o tarô, a situação atual, como Jan Yaman se sente em relação a Sara? Ele tem alguma dúvida sobre sobre os sentimentos aqui sobre a Sara? Eu vou deixar essas cartas aqui. Primeiro a gente tem a carta da Lua. A Lua, ela já fala de engano, né? A Lua já fala de uma perturbação ali emocional. O quanto ele tá perdido, o quanto existe obstáculo, o quanto ali tem algo obscuro, vamos dizer assim. A carta da temperança é como se ele tenta aqui ser um pouco rígido com ele, temperar, ele tá começando a ter equilíbrio, apesar que a energia do diabo também, né? Aqui é como se ele tivesse preso, como tem uma energia densa de submissão, de poder, de luxúria, né? O sexo, a carta do diabo fala muito de luxúria, e a palavra que eu falei, que eu não sei se eu posso falar, né, do fogo do parquinho ser intenso, né, de estar ali numa energia densa. E como eu falei para vocês, gente, a energia das tiragens dele para mim tá muito densa, né? Todo mundo nessa fissuração, né? Querendo saber, querendo ter notícia aqui. Então ela se torna algo pesado. Mas voltando aqui para a pergunta, considerando a situação atual, como Jan Yaman se sente em relação a Sara, né? Ele tem alguma dúvida? Com certeza ele tem todas as dúvidas. Ele tem ali, não tem clareza. É como se a carta da lua, gente, ela reflete uma luz que não é dela, né? Então é como se aqui ele olha para uma situação, ele pode olhar para uma Sara que não é ela, né? Tem alguma coisa ali presa, tem alguma coisa negativa, tem alguma coisa com uma energia, vamos dizer, ali pesada, carregada, né? Aqui tem aqui gera, né, até assim, o que ele sente, que ela tem algum mistério, né? Ela oculta muitas coisas, né? Tem algo ali preso, alguma coisa que ela tá ali presa nele, vamos dizer, tem alguma coisa ali escondida, né? Não presa nele, mas alguma coisa escondida. Aqui o diabo, ele vê que tem falsidade, né, gente, ó. A traição, ela pode ser de várias maneiras, né? Gente, eu não posso fugir do significado da carta, tá? Então aqui, ali, é como se ele sentisse que ele tá entrando numa armadilha, tá? Vamos ver aqui, deixa eu ver com outro oráculo, com o do Bellini, qual a energia que fala aqui. Vamos ver. Eu reduzi as perguntas para não ficar extensa, viu?
Vamos lá. Considerando a situação atual, como Jayaman se sente em relação a Sara? Ele tem alguma dúvida sobre os sentimentos dele por ela? Total, né? É como se não fosse verdadeiro. Então ele tá tentando equilibrar, ele tá tentando ter paciência, ter clareza para ver as coisas, né? Então ele vê, ele sabe que ela pode mentir, né? Ela pode estar usando essa situação em favor dela, né? Vamos ver aqui. Descoberta. E ele descobriu. A sensação que eu tenho, gente, eu vou falar, descoberta no sentido, pode ser que ele investigou algo, sabe? De colocar detetive, de tentar saber de alguma informação dela, tá? Maldade. Tem uma maldade, tem um interesse, né? Tem algo ali negativo que ele sente pela parte dela, sim, tá? E isso inclui alguma coisa ali escondida e o que ele descobriu, alguma coisa que tem a ver com família, né? Alguma coisa que não deixou ele tão satisfeito assim, tá? A fatalidade. Então é como se ele estivesse cortando ela nesse sentido, tá? Ok? Gente, vamos para a segunda pergunta. Eu dei uma pausa para recolher as cartas e não ficar tão extenso. Há rumores, né, de que Demet Özdemir tinha conhecimento da relação com Sara, que se tratava de um contrato. Isso procede? Há rumores de que Demet Özdemir tinha conhecimento da relação com Sara, que se tratava de um contrato. Isso procede? Esse relacionamento é um contrato, tarô? Demet Özdemir tinha conhecimento dessa relação dessa forma, né? Vamos ver. Gente, eu tô respondendo, né? Então, cuidado com os comentários. Olha só, a carta dos enamorados, né? Há rumores que Demet Özdemir tinha conhecimento, talvez, tá? Os enamorados, ele sempre fala, ele não fala sim ou não, mas aqui fala de um talvez. Ela sabe que tem um obstáculo aí, tá? O conhecimento de ter que se tratava de um contrato. Ela sabia que essa relação traz um obstáculo, né? Que isso envolve todo o procedimento dele, né? Aqui a carta do enforcado, né? A carta do enforcado aqui, ó. É como se aqui eu vejo que ela não queria se envolver, sabe? Às vezes é bom a gente não saber de certas coisas, né? Pra não respingar aqui, tá? Então, aqui se ela tem conhecimento que se tratava de um contrato, não, mas que essa situação de estar envolvida com ele e que trazia um obstáculo, sim, né? Só que é como se ela não quisesse se aprofundar, como se ela não quisesse sair da zona de conforto, né? Onde, assim, é bem mexer em casa de vespeiro, né? Deixa eu ver fundo do deck. Aqui, E é isso, de ter uma instabilidade, né? Ela sabe que é um relacionamento que podia trazer uma instabilidade, uma inconstância, né? Ainda não ter um equilíbrio, né? Mas eu não vejo aqui que ela tinha conhecimento de ser um contrato, tá? Não vejo isso, que ela tem conhecimento de ser um contrato, mas sim de ser um obstáculo para ele, né? Um obstáculo que ele mesmo se meteu,
Então, se existir um obstáculo, se existe algo ali pesado com ela, ele mesmo deu munição, ele mesmo deu corda. Vamos ver aqui com as demais cartas o que as cartas revelam sobre o relacionamento entre Jian. Há rumores que Demet Özdemir tinha conhecimento da relação com Sara e que se tratava de um contrato. Aqui eu vejo que ela tinha um conhecimento aí desse relacionamento, mas não de ser um contrato, tá? De ser sim uma instabilidade, inconstância, né? Inconstância de não estar ali muito certo, das coisas se modificarem, né? De não ser aquilo que está sendo apresentado, né? E a carta da doença aqui, de ser um relacionamento tóxico, de ser um relacionamento ali numa ganância, num poder, né? Ó, o fogo. E essa carta do fogo, ela fala de uma traição, né? Ela fala ali de um desejo de ambos, de uma atração, mas que pode todo fogo aí se queima, né? Ó. Então, que aqui ela acredita que tem um bloqueio, que tem uma racionalidade, que tem, assim, algo que corta, algo que pode trazer ali dores, né? Negociação, né? E é engraçado que a gente perguntou aqui se há humores, né? Na primeira instância, gente, aqui com essas cartas eu não vejo. A primeira instância aqui eu vejo que ela vê que tem algum obstáculo, mas depois é como se tornasse uma negociação, né? Como se foi muito repentino, né? Então é como se até agora ela estivesse ligando ali as peças, né? Então se tornou realmente, podia nem estar isso, mas hoje se tornou um negócio, né? E esterilidade. Aqui, o quanto precisa ser limpado muita coisa. Então, esse envolvimento se tornou algo pesado, ele se sujou muito, né? Ele se sujou muito, vamos dizer assim. É nesse sentido. Deixa eu dar uma... Vamos lá para a pergunta 3. O que as cartas revelam? Na verdade, qual é a energia, né, gente? Eu sempre gosto de falar que não sou vidente, tá? Então, vamos ver o que a carta fala aqui na energia sobre o relacionamento entre Jian e Sara para o futuro próximo. Vamos lá, vamos ver, né, o que as cartas falam aqui dele aqui sobre o relacionamento entre Jian e Sara para o futuro próximo. Vamos ver. Vamos dar mais uma embaralhadinha aqui. Eremita, introspecção. Então, assim, para um futuro próximo, gente, um afastamento, tá? O eremita, ele se afasta de situações para amadurecer, né? Para pensar melhor, para analisar. E o eremita, ele também tem a conotação de estar se afastando, de estar terminando relação, né? Então, aqui, o que as cartas falam do relacionamento, né, entre Jian e Sara. Aqui eu vejo um afastamento. Olha só, carta da morte. E aqui que saiu quando aparece, né? Quando eu vejo, eu também dou ênfase, tá? Então vamos lá aqui, ó. Primeira carta do eremita, segunda carta da morte. Então
pode ter uma finalização, sim. E a carta da justiça, gente, ela não fala de relacionamento, de uma afetividade emocional nesse relacionamento. A justiça, ela tem a ver com equilíbrio, ela tem a ver com acordo, ação e reação. Então, de uma certa forma, pode ter um afastamento, pode ter um rompimento com a energia de hoje, por conta de colocar na balança as ações que teve. Então, a ação que teve lá no começo, eu vou até colocar essa questão do tapete vermelho, modificou muitas coisas, fechou muitas portas, né? Então, aqui eu não vejo, tá? Eu não vejo, se tiver algum envolvimento, é mais um envolvimento ali mais de acordo, de protocolo, né, de finalizar ali a agenda, alguma coisa nesse tipo. Mas eremita, morte, não tem como, né, falar que tem um final feliz aqui, tá? Já peço para você deixar o seu joinha bem importante para mim. Então vamos lá. Vamos ver aqui com o tarô de Bellini também o que ele fala sobre o relacionamento futuro de Jan e Sara. Não vejo relação futura aqui, tá? A energia de hoje aqui eu não vejo. Pelo contrário, tem ali uma mudança de ciclo para eles, uma finalização, né? Ele tá muito pensativo, introspectivo. Vamos ver mais aqui. Inconstância, né? Então as coisas elas não estão certas. Ele não tem certeza de que ele quer ficar realmente com ela. As coisas, o vento soprando, né? O vento mudando, modificando, destruindo. Então quando tem um vento forte, a telha saindo, então não tem como ter uma estrutura se alguma parte está sendo tá sendo deslocada, né? Tá sendo retirada aqui e tem bloqueios. Vamos ver mais. Elevação. E ele quer algo, gente, que não dê problema pra ele, né? Por mais que ele mesmo caçou, por mais ele mesmo que rolou aqui. Então, de uma certa forma, ele vai ter tem um apoio, né? Aqui eu vejo que tem um apoio, tem um acordo, né? Amigável para que tenham essa finalização, né? Ó, maldade. Eu não vejo eles realmente juntos, tá? Não vejo aqui que tem futuro, que eles tenha futuro. Essa carta aqui, gente, ela é como se fosse um coringa. Quando ela sai, ela é como se ela conseguisse superar tudo. Então aqui, deixa eu ver qual que é a próxima carta, né? Então aqui eu vejo que também teve um papel, apesar de tudo isso, foi assim para eles ter mais fama, para ela ter mais fama, né? Para alguma coisa ter uma honraria, alguma coisa ser popular, ter uma popularidade, né? Dele ser marcado também de alguma forma, né? Mesmo que foi marcado algo negativo, tá? Então, eu não vejo eles tendo um relacionamento, mas eles tendo um negócio, tendo um negócio grande, tendo lucros grandes, tá? É isso. Essa parceria deles. Vamos ver. Agora, voltando aqui, ó, ela pergunta... se Jan e Aman ainda sente algo por Demet Özdemir. Jan e Aman ainda sente algo por Demet Özdemir.
Vamos ver. Carta da Papisa. A carta da Papisa fala de sentimento guardado, de sentimento retraído, de sentimento pausado, né? Então aqui sim, tá? Ainda sente, sim, sente sentimento, mas é um sentimento que tá paralisado, é um sentimento que tá guardado, tá? Vamos ver mais aqui. E um sentimento, sim, mas é um sentimento que foi se transformando, um sentimento aqui que teve uma finalização, né? Aqui eu vejo que teve, por mais que tenha sentimento, algo se transformou. A palavra que vem para mim é a questão da confiança. A confiança de ambos, né? Aqui eu vejo que pode ter sido transformada, renovada. Vamos ver aqui com o baralho cigano. O que o baralho cigano fala. Vamos ver. Eita. Às vezes dá uma travada aqui no meu celular. Vamos ver. Se Jan e a mãe ainda sente algo, né? Por Demet aqui. Aqui eu vejo que sim, mas esse sentimento, ele se transformou, né? É um sentimento, é uma situação que deve ter tido uma finalização. E ó, gente, é um sentimento que traz um peso, é um sentimento roubado energeticamente, né? Então é algo ali denso, pesado. E que hoje é um sentimento que traz um bloqueio, tá? Tem um bloqueio, eles estão bloqueados de uma certa forma, tá? Então, ele sente, ele pode até sentir, mas ele também sente algo pesado, algo ali que foi roubado, né? Um relacionamento que traz um desgaste emocional, né? Então, essa transformação hoje tem um desgaste emocional, por mais que tenha sentimento, tá? Tem sentimento, sim. É uma coisa que um vigia o outro, vamos supor, tá? Tem uma questão de vigiar, mas a carta da cruz é um relacionamento. A palavra que veio pra mim, gente, não vou negar, é tóxico, né? E pesado, tá? Se a gente for ver a cruz, gente, ela traz dor, né? Se a gente for pensar na cruz ali do cristianismo, né? Ela traz dor, ela traz rancor, ela traz ali um sacrifício, né? Algo que também foi escondido, alguma mentira, alguma coisa, ou que alguém se sentiu ali enganado, né? Alguém sentiu que não foi parceiro. Carta do Sol. E o ego também, né? Tem uma questão de orgulho aqui. É como se alguém quisesse que essa aliança acontecesse muito, um deles, né? Mas houve aí um roubo, né? Uma desconfiança. É esse sentido aqui que eu também vejo. Algo foi roubado, algo foi tirado, tá? Deixa eu ver mais aqui. Na atividade. Empresas. E é isso, muita gente. Aqui eu sinto também que eles podem ter saído fora desse relacionamento por conta do porte do trabalho deles, né? Ou o trabalho, ou a situação que envolvia, não concordava, né? Aí, ó, mudança celestial. Então, acho que esse afastamento deles, né? Essa distância
na verdade também foi para que eles pudessem ter também a liberdade, a vida deles, né? Podia acarretar um prejuízo, né? Então, ali a chave. Então, teve a oportunidade de saber lidar, de saber mudar, né? De saber não querer ficar mais. Por mais que tinha união, as coisas se modificaram muito. Então, hoje, Demet não é a mesma que teve um relacionamento com ele, e ele também não é o mesmo, né? Então, é como se fosse duas pessoas diferentes. E a descoberta é isso. Eles sabem que hoje eles não têm nada a ver em comum, né? Aqui. Pode estar me matando. Então, ambos aqui lutam pelos seus ideais, né? Então, alguém vai ali estar mais focado nos seus ideais, focado na sua ancestralidade, na forma, como que fala? Nos costumes, né? De cada religião aqui, vamos supor assim. Da sua cultura, tá? Então, eu não vejo, aqui tem, sente algo, sente. Mas eu vejo também, gente, a palavra que vem rancor, né? Tem ressentimento aqui nessa relação, tá? Tem ressentimento. Vamos lá. Nesse período que Jan está agora, ele ainda lembra de Demet ou não? Gente, eu não vou responder essa pergunta porque eu já coloquei, né? Eu falei do pensamento e sentimento. Tinha 10. Tanto que eu troquei, agora que a gente vê, se repete, né? Então vamos lá aqui na última. Vamos ver aqui se eu vou perguntar se eles ainda vão ter uma conversa cara a cara. Vou colocar os pingos nos is. Espera aí, deixa eu... Ixi. Ó. Coisei aqui, misturei o oráculo. Aqui, vamos ver se eles vão ter um diálogo cara a cara. Ó, tirei, ainda tem mais uma e eu leio. Se aparecer, deixa eu tirar aqui. Vamos ver se eles vão ter uma conversa ainda tete a tete. Gente, a carta do enforcado aqui, né? Eu não vejo aqui nesse momento a carta do imperador. Tem muito orgulho, né? Tem muito ali... aqui tem uma... O Jan aqui, a sensação que eu tenho, gente, que ele mesmo não quer, né? Tem uma questão de ego envolvida, tem uma questão de poder, né? Não vejo aqui eles se falando, tá? Não vejo eles ainda tendo a energia de conversar, de colocar os pingos nos is, tá? Deixa eu ver aqui com o baralho cigano. Tem a possibilidade deles conversarem, né? Deles se posicionarem. Vamos ver. Carta do homem. Aqui a carta dos pássaros. Eu vejo que pode ter uma comunicação, né? Uma comunicação que ao mesmo tempo tem um alvoroço, né? Aqui ainda tem uma lentidão grandiosa, né? Tem uma lentidão, porque até então vai ter mudanças, precisa se modificar para cada um estar frente a frente, né? Cada um poder se retratar, se explicar, tem uma nova oportunidade, tá? E ao mesmo tempo, aqui a carta dos peixes, eu vejo que eles também seria uma situação grandiosa, né? Traria bastantes recursos financeiros aqui para eles. Deixa eu ver
com um Bellini. Vamos ver. E a gente encerra esse vídeo. Aqui. A tirania. Dinheiro. É outro relacionamento que envolve dinheiro, né, gente? Que envolve muita gente aqui. Carta do Fogo. Presentes. Aqui eu vejo que futuramente pode ter sim, tá? É como se eles estivessem se preparando, agindo com inteligência, agindo com racionalidade, não olhando para as coisas que deram errado. Vamos ver a última. E as honrarias. Então, futuramente pode ser, eu não vejo agora, uma coisa rápida. Eu não vejo que eles têm essa defesa. É isso, gente. Espero que você tenha gostado. Fala pra mim como foi a leitura. Seu comentário é muito importante, ok? Um beijo grande.